Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, daremos início à discussão sobre os modelos atômicos. Então, nessa semana e nas próximas 2 semanas, falaremos de todos os modelos atômicos referentes a esse período da mecânica quântica antiga. Então, para dar início à discussão dos nossos modelos, iremos falar do modelo de Thomson. Antes de começar a revisão histórica que eu gosto de colocar, eu trago esse desenho esquemático dos modelos atômicos, né? Então, no século XIX, a gente tinha o átomo, né? Átomo vem do grego, tomo é divisão, a é a negação de divisão e seria o indivisível, né? Então, os átomos eram tratados como esferas duras, né? É esse modelo que é utilizado na teoria cinética de gases e foi o modelo vigente até a descoberta do elétron. Então, quando se descobriu o elétron, e é a partir desse modelo que a gente vai começar a discussão, a gente sabia que tinham partículas que possuíam cargas negativas, né? O átomo como um todo ele é neutro eletricamente, então a gente precisa distribuir essa carga negativa em torno do nosso átomo, então existia uma parte negativa e uma parte positiva para que elas se neutralizassem, né? Então o primeiro modelo, que é o modelo que a gente começa discutindo, é o modelo de Thomson. Ele é conhecido como modelo pudim de passas, né? Apesar do nome original ser plum pudding, que é o pudim de ameixa, e ele tem basicamente uma massa, né, distribuída aqui em termos de massa e carga ao redor de todo o tamanho do átomo, uma carga positiva, e os elétrons estariam, né, igualmente espaçados aí pela sua repulsão eletrostática. A gente vai ver na aula de hoje que o experimento de Geiger e Manstein prevê, né, ele mede espalhamentos a grandes ângulos, né, grandes deflexões, e não seria possível explicar isso através do modelo de Thomson, né? O Geiger e Manstein eles trabalhavam no laboratório do Rutherford, né? E o Rutherford então criou um modelo planetário, né? Então toda a carga positiva centrada num núcleo e os elétrons orbitando esse núcleo. É esse modelo que a gente vai falar na próxima videoaula. A gente vai ver que isso não vai ser suficiente, né? A gente tem vários problemas com esses modelos, né? Um deles é a estabilidade, né? Os elétrons seriam atraídos, né? Eles estariam em órbitas circulares, se eles têm aceleração, porque sua velocidade muda no mínimo de direção, eles seriam atraídos ao núcleo, né? Então isso não seria estável, mas a gente sabe que o átomo de hidrogênio é bastante estável, né? Então, como é que a gente consegue lidar com essa situação? Aí vem o primeiro modelo quântico, né, do átomo, que é o modelo proposto por Bohr, né? Esse modelo é aquela imagem que a gente tem. Se a gente pensar num átomo, a gente pensa aquelas partículas no núcleo, né, os nêutrons e os prótons, e os elétrons em órbitas, né? Que essa imagem que a gente tem é do modelo de Bohr. E essas órbitas são fixas, né? Só algumas órbitas são permitidas. É aqui que entra a quantização. Isso explica muito bem os resultados obtidos para o espectro do hidrogênio e alguns átomos hidrogenoides, mas falha, né, para explicar todos os outros elementos da tabela periódica. Mesmo aplicando correções como a proposta pelo Sommerfeld, em que as órbitas não eram mais circulares, mas poderiam ser elípticas, a gente ainda não consegue dar conta dos elementos da tabela periódica, né? E para conseguir fazer isso, é o que a gente vai desenvolver da segunda metade para frente do curso, a gente vai ter que usar a mecânica ondulatória de Schrödinger, né? Que aqui é esse desenho pitoresco que é a soma, né? Aquela contribuição que eu falei, né? Na videoaula anterior, nas videoaulas anteriores, a gente tem essa onda de matéria que a gente não sabe exatamente o que é e a superposição dela que localiza o elétron numa região do espaço, né? Então, aqui é uma brincadeira com o modelo de Schrödinger.
Então tá, vamos olhar um pouco a perspectiva histórica, e aqui várias coisas vão permear essa perspectiva, porque a gente tem que falar também das linhas de emissão, né? A gente precisa falar de espectros, né? Lembrando sempre a vocês, um espectro é um gráfico que tem no seu eixo, o eixo da abscissa, ele tem frequência, comprimento de onda, energia, são todas coisas equivalentes, como a gente viu, e no eixo ordenado, intensidade luminosa, radiância, alguma coisa, alguma dessas medidas, que elas estão de certa forma todas correlacionadas. Então, quando a gente fala, né, dos dados experimentais, é importante se dar conta do que a gente está falando. Em geral, são regiões, né, muito pequenas, né, que são praticamente linhas, né, em que de frequência, energia ou comprimento de onda, em que há uma grande intensidade, né, ou radiância. Então, esse tipo de linhas de emissão, né, que era observado por os elementos, a primeira observação que a gente tem registrada é do século XVIII com o Melville, né? Vocês podem lembrar também que a química, né, trabalhava muito com a combustão, né, dos sólidos. Então você tinha alguma mistura, você não sabia o que tinha na sua mistura, você aquecia ela, né? Você aquecia ela, às vezes ela emitia uma coloração específica. Essa coloração específica tem a ver com os constituintes dela e tem a ver com essas emissões, com essas linhas de emissão do material que constitui esse soluto que está sendo analisado, né? Então, vocês vão ver, tem várias espectros, espectral, linhas de emissão ao longo dessa perspectiva histórica. Aí, em 1803, a gente tem o modelo atômico do Dalton, da esfera dura, utilizado aí em toda a teoria cinética de gases. É um modelo clássico, né? Aquele gás ideal não interagente, é isso que a gente está falando. São esferas duras que elas transferem energia por colisão, mas elas não têm uma força, nada, nenhum tipo de interação entre elas, né? Elas estão dispersas ali e, eventualmente, né, dependendo da densidade do meu gás, elas vão colidir e vão transferir energia, e essa é uma maneira, né, de você ter um equilíbrio térmico, né, que era isso que era importante nessa época, né? Uma grande desenvolvimento da termodinâmica se dá durante essa época, né? Aí já em 1814 o Fraunhofer, né, ele faz a primeira medida do espectro solar, né? Então você conseguia expor filmes fotográficos, né? Você usava a dispersão, né? Você tem que lembrar que essa parte de ótica já era desenvolvida desde o século anterior, né? Newton trabalhou, um dos livros do Newton é o Ótica, né? Então a questão de ótica clássica, né, ela é também trabalhada desde da época do desenvolvimento da própria dinâmica, né? E aí, para o final, né, em 1885, Balmer ele consegue fazer a primeira observação do que seria a série espectral do hidrogênio. A gente vai entrar em mais detalhes, a gente vai falar dos espectros em si, como eles são, e depois qual é a explicação deles, tá? Mas aqui eu só quero trazer a perspectiva histórica. E a gente vai ver que se repete, né? O Balmer faz uma série espectral do hidrogênio, umas transições, ele observa, né? A série de Balmer é chamada, a gente vai ver o que isso significa. Eu vou pular aqui só para passar a questão das séries. O Rydberg, em 1890, já consegue ver as séries espectrais dos outros elementos, e é isso, né? As séries espectrais que tem que ser explicados por qualquer modelo atômico. Depois a gente tem o Paschen, né, também fazendo uma série espectral, né, e depois a gente tem o Lyman, depois a gente tem o Brackett, depois a gente tem o Pfund e a gente tem o Humphreys. Todas essas são séries espectrais do hidrogênio, tá? A gente vai ver a origem de todas elas, né? O modelo de Bohr já é suficiente para explicá-las, né? Então, em 1887, agora voltando, então, a descoberta do elétron, né? Então, como eu falei, se há elétron, o elétron está presente em todos os átomos, né? E o átomo ele é neutro,
então tem que ter algum componente de carga positiva, né? Então é esse modelo que vai ser desenvolvido em 1904, né? Aí um pouco antes disso, né, o Becquerel faz a descoberta da radioatividade. Isso aqui vai ser um ponto-chave, né? Radioatividade, eles estavam trabalhando com o elemento rádio, né? E esse elemento é bastante instável, ele decai, né? Até passando pelo radônio, né? Ele chega em algo mais estável que é o chumbo, né? Nessa série, o chumbo demora muito tempo para decair. E passando pelo radônio, né? O radônio é um gás nobre, né? Ele pode emanar do solo. E ele pode ser ele pode estar relacionado aí com a contaminação radioativa dos ambientes, né? Essa é uma das coisas que eu tenho interesse na minha pesquisa. Eu vou mostrar um tipo de resultado. Tá, mas o modelo de Thomson, né, que é esse modelo do pudim de passas, de fazer uma distribuição homogênea de carga positiva e os elétrons estariam dispersos nessa região, a gente vai falar um pouco mais desse modelo na videoaula de hoje, ele não tem uma vida muito longa, né, porque logo em sequência, o Geiger e Marsten, né, usando a radioatividade, né, a radioatividade era observada que eram emitidas algumas partículas específicas, né, são partículas alfa. Né? Partículas alfas são basicamente o núcleo de um hélio. Né? O núcleo do hélio é emitido, esse é um processo de transmutação, a gente vai ver em questão de tunelamento de barreira, quando a gente estiver falando da mecânica ondulatória de Schrödinger, que isso é perfeitamente explicável, né? E ele explica, né, essas transições, e esse é um fato importante, né, da mecânica quântica de Schrödinger, que ele pode explicar as transições, né? O modelo de Bohr não explica o decaimento espontâneo. Através desse modelo de tunelamento e funciona muito bem aí para uma grande quantidade de elementos, né? Varrendo aí várias ordens de magnitude do tempo de decaimento. Mas a gente fala mais disso depois quando a gente estiver falando do processo de tunelamento. E aí esse experimento do Geiger e Meister impulsionou o Rutherford, né, a propor um modelo em que essa carga, porque existia uma grande deflexão e uma série de outras coisas que a gente vai ver aqui, a gente vai discutir o experimento de Geiger e Meister nessa videoaula também, que o átomo, na verdade, seguisse tipo um modelo planetário, né? Ele tivesse um núcleo massivo, né? A gente sabia que o elétron também tem pouca massa, então toda a massa está nesse núcleo e esse núcleo mantém a carga positiva, né? E isso consegue, por repulsão eletrostática, quando a gente vai ver na próxima videoaula, explicar essas grandes deflexões observadas no experimento de Geiger e Marsten, né? Acontece que a gente vai ver que esse modelo ele também não tem ele não consegue, ele tem alguns problemas, né? Em relação às frequências de emissão, seria um espectro contínuo, não teriam linhas de emissão, porque o elétron ia perdendo energia, e conforme ele fosse atraído ao núcleo, ele ia espiralando em direção ao núcleo, e isso faria com que os elétrons emitissem continuamente radiação, né? E também faria com que nenhum átomo fosse estável, né? Esses eram os dois problemas do modelo de Rutherford, e vocês podem ver que ele também não tem uma vida muito longa, até mais curta que o modelo de Thomson. Então, em 1913, o Bohr estabelece, né, com a ideia do Rutherford, ele estabelece um novo modelo atômico e ele fixa as órbitas. O que ele faz é que existem só alguns. Vocês podem pensar que numa trajetória circular, né, eu tenho conservação de momento angular, né, se essa trajetória é circular. Então existem apenas algumas trajetórias, né, alguns momentos angulares que são possíveis. Essa foi uma hipótese imposta, né? Ela é postulada e a partir disso a gente vê se a teoria explica os resultados experimentais. Funcionou muito bem para séries do hidrogênio, por isso que eu menciono todas essas séries aqui que a gente vai discutir, mas ela falha para outros elementos, né? Então, a gente vai precisar de um modelo atômico melhor e esse modelo só vai conseguir realmente surgir em 1926 a partir da mecânica quântica ondulatória. Mas para construir o nosso argumento, para chegar até essa mecânica, porque essa é uma teoria já bem mais complicada, a gente vai ver por que todos os outros modelos falham, né? Então, por isso que a gente vai passando de modelo em modelo aqui.
E aí existe uma série de outros experimentos que provam a quantização, né, dessas transições, né, dessas linhas espectrais, provam que o átomo se comporta, né, como um ente que tem discretização de energia, né, discretização de níveis de energias, e esses são os experimentos de Moseley na regularidade dos espectros de raio-x. Lembra que eu falei que tinha aqueles picos característicos relacionados com as transições? Não o Bremsstrahlung, que foi o que a gente discutiu nesse curso, mas a outra parte, né? Então a gente não vai explicar, a gente vai só mencionar nesse curso, em outros cursos, para quem for se aprofundar mais em teoria quântica, vai ver a origem, né, dessa regularidade. Porque nesse curso a gente vai desenvolver a mecânica ondulatória de Schrödinger. Então, ao final dela, né, ao final desse curso, a ideia é que vocês tenham uma intuição porque existe uma configuração eletrônica única e específica para cada elemento da tabela periódica. Um outro experimento, esse aqui a gente vai falar em mais detalhes, é o experimento de Frank Hertz, e ele vê um potencial de ionização, na verdade. Então, associado àquela energia que poderia transferir, né, ionizar, né, remover um elétron, né? Então aqui fica bem claro esse efeito de discretização na colisão de átomos, né? Daí, em 1922, existe ainda um experimento, né, de Stern-Geller que, num primeiro momento, pensado, né, como uma prova cabal aí da discretização desse momento angular, mas na verdade ele dá origem a uma coisa que não tem análogo clássico, que é o chamado spin, né? Esse também é um tópico que a gente não vai abordar nesse curso, mas é importante colocar esses elementos de discretização, né, que foram observações que foram dando cada vez mais respaldo a ter uma teoria quântica para o átomo. O Auger depois trabalha com uma série de emissão de elétrons, né? O processo Auger, isso aqui é muito importante em detecção de partículas, né? Se a gente consegue formar essas cascatas Auger. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, nem vai ser abordado nesse curso aqui, mas é só para ter uma ideia novamente de que tem um processo de transição aí, um comportamento coletivo, né? Especialmente quando se fala em sólidos. Em 1931, né, a partir agora dessa interpretação toda da mecânica quântica, né, já ainda na quântica antiga, até o Ray faz a descoberta do deutério, que também é baseado nas linhas de transição. Mas esse aqui ele consegue ser explicado pela questão da massa finita, né? A gente vai fazer uma aproximação da massa infinita e depois a gente vai introduzir como a gente faz correções para a massa finita do núcleo. E a gente vai ver que isótopos, né, do mesmo elemento, então o isótopo ele tem a mesma quantidade de prótons, mas ele tem um número diferente de nêutrons no núcleo, né? Então, como essa massa no núcleo faz com que as linhas sejam levemente diferentes, né? E essa diferença nas linhas, né, a resolução que se tem para isso, permite a descoberta desses elementos. O deutério, lembrando, ele tem um próton e um nêutron no seu núcleo. E aí, finalmente, eu coloco aqui a última coisa de interesse, talvez, que foi feito aqui nesse observatório, né, que é a descoberta dos átomos de Rydberg, né? Então, o Rydberg ele fez essa descoberta das séries espectrais dos outros elementos e a fórmula que ele chegou empírica vai ser explicada pelo modelo de Bohr. E o que é interessante é que se eu tenho átomos que estão com seus elétrons em níveis de energia muito alta, eles têm um comportamento bem peculiar, né? Então esses são os chamados átomos de Rydberg, né? É um átomo que tem seus elétrons no nível energético muito alto, e vocês podem estudar vários fenômenos de colisão e coletivos, e isso se comporta um pouco diferente dos elementos. Então, por que eu coloco isso aqui, né? Parte da explicação do que a gente consegue entender, né, desses níveis de energia vem
da mecânica quântica, e isso permite um novo tipo de colisão, um novo tipo de processo que é utilizado, né, átomos frios e coisas desse gênero, que são tópicos razoavelmente quentes hoje em dia, são baseados em sistemas com átomos de Riemann, né? Eu posso mencionar um pouco melhor isso se vocês tiverem interesse nos nossos encontros síncronos. Então tá, essa é a perspectiva histórica de toda essa parte dos modelos atômicos. Então a gente vai ficar nessa e nas próximas 5 videoaulas discutindo espectros e discutindo basicamente esses 3 modelos, né? O modelo de Thomson, Rutherford e Bohr. E aí as correções propostas por Wilson e Sommerfeld. Então tá, o que a gente sabia então quando o Thomson propôs o seu modelo, né? A gente sabia que a gente tinha uma estrutura, né? O átomo tinha alguma estrutura e era isso que dá as propriedades específicas à matéria, ou seja, se eu tenho uma matéria constituída de tais átomos ou de outros átomos, a diferença entre os átomos que estão constituindo que vão mudar as propriedades elétricas, ópticas, enfim. E esses átomos que constituem, eles são eletricamente neutros. É claro que quando você forma alguns sólidos, existem algum tipo de ligação, né? Moléculas também, né? Existem as ligações. Essas ligações podem ser do tipo iônica, podem ser do tipo covalente, podem ser misturadas, enfim, isso depende de como os elétrons são compartilhados. Quando a gente tiver uma visão geral do átomo de hidrogênio, né, ao final da explanação sobre a mecânica ondulatória de Schrödinger, a gente pode até mencionar um pouco a questão dessas ligações. E também era sabido, né, que existiam elétrons na matéria, né? A gente pode pensar de uma maneira bem simples, né, nos efeitos que a gente já estudou aqui, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton, né? O efeito Compton é causado por um espalhamento. Os dois efeitos são causados por espalhamentos de fótons com elétrons, né? Então tem que ter elétron na matéria. Eu mudo os meus alvos e eu vou sempre observando elétrons. Então sempre há elétrons presentes nos átomos. E se os elétrons são negativos, né, eles possuem cargas negativas, tem que ter alguma carga positiva. E não só isso, a gente sabia que o elétron tem uma massa muito pequena para explicar a massa dos átomos. Então a massa associada ao átomo é basicamente associada à carga positiva. E a pergunta que se faz então, saindo do modelo de Dalton da esfera dura, né, como é que é essa estrutura, né? Como é que se distribui essas cargas dentro do átomo, né? A primeira proposta natural, vocês podem imaginar, e essa é a ideia desse curso de fazer uma revisão histórica, é mostrar que a ciência é construída dessa maneira. Existe um modelo, né, com os conhecimentos, os dados experimentais que se tem, você faz uma proposta de uma hipótese e você testa as previsões dela contra essas observações experimentais. Enquanto isso funciona, essa sua hipótese vai ganhando um peso, uma carga maior, até que ela se desenvolva numa teoria, né? E é isso que vai acontecer aqui. O que a gente vai ver primeiro é o modelo de Thomson, né? Então, o que é o modelo de Thomson? Como eu falei, ele é chamado pudim de passas, né? Que o nome correto seria pudim de ameixas, mas vocês podem imaginar, né? Como é que é um pudim de passas, né? Você tem toda a estrutura homogênea do pudim, né? E aí as passas distribuídas ao longo disso, né? E aí, como os elétrons eles têm carga, a mesma carga, eles vão se repelir, né, até eles ficarem numa distância de equilíbrio ali estática entre eles, né? Então, se eu pensar o átomo como, ainda no meu modelo esférico, como uma esfera uniforme de matéria que é carregada positivamente, né, eu distribuo essa carga positiva ao longo e meu elétron fica preso nessa região, né? Então, esse é um modelo muito bom sempre que eu quero estudar a interação de elétrons. Eu já vou falar um exemplo disso, porque parece que, por que a gente vai falar nesse modelo se ele é tão simplificado? Mas antes de dar esse exemplo, novamente, a repulsão mútua, né, vai fazer com que os elétrons também estejam uniformemente distribuídos e a vibração deles em torno das posições de equilíbrio vai dar excitação, né? Ele vai vibrar, ele vai estar acelerado, ele vai poder emitir radiação, né? Então essa é a proposta dentro
do modelo de Thomson, né? Ah, agora eu vou dar um exemplo aqui, né, que é bem recente, vocês podem ver uma publicação de 2017, ela é uma publicação dentro da interação da radiação com a matéria, né? E normalmente você quer entender, né? Isso é uma simulação, né? Então é um mapa de calor chamado, né? Então eu tenho dimensões e dimensões. Isso aqui é basicamente espaço, né? Vocês podem pensar profundidade, né? E um corte aqui de uma coordenada, né, que aqui foi feito em coordenadas cilíndricas, então é considerado o raio, né, dessa distância aí do centro. E aí eu tenho a minha matéria, né, que eu coloco uma massa de cargas positivas uniformemente distribuídas, porque elas conseguem aprisionar um gás de elétrons, né? Então esses elétrons ficam aprisionados nessa região do espaço. E aí eu consigo, por exemplo, esse ponto preto aqui, esse é chamado um snapshot, isso aqui, que é justamente essa fotografia instantânea. Então um próton está incidindo da esquerda para a direita, e aqui está sendo feito um cálculo, né, de teoria da densidade, do funcional densidade dependente do tempo, né, um dos cálculos mais robustos que a gente tem para estudar a matéria, as interações, aí, as correlações eletrônicas e tudo mais. Então, esse artigo ele propõe uma interação do próton com esse gás de elétrons. Né? E como é que eu confino o gás de elétron no espaço? Justamente eu uso esse modelo do pudim de passas. Né? Isso aqui hoje em dia é chamado de jelly, né? Geleia. Então, eu faço essa minha interação e conforme o próton passa, aí eu vejo, né, a minha distribuição de carga. Né? Então, a cor aqui, né, referente a essa distribuição, ele está mais negativo, né? Está concentrada a carga do elétron, lembrando o próton é positivo, e conforme a cor vai ficando mais clara, vai ficando essa tonalidade mais amarelada, né? Esverdeada amarelada. Né? Isso quer dizer que essa região está positiva. Então, o que eu consigo estudar com isso aqui? Eu consigo estudar a forma com que esse gás de elétrons interage com o meu próton. Né? E isso, do ponto de vista de interação da radiação com a matéria, é muito importante. Né? Então, usando o melhor que a gente consegue usar de teoria. Né? Esse tipo aqui, isso aqui é chamado de wake, né? Vocês podem pensar que é o mesmo efeito se vocês tivessem um lago, né? Bem, sem nenhuma vibração, sem nenhuma onda, eu estou passando com uma lancha, né? E minha lancha passa, ela forma esse jato atrás dela. Então é esse tipo de interação e é essa diferença de carga. Lembra, esse próton tem carga positiva, né? Então essa diferença de carga aqui que ele causa, que cria um campo elétrico que ajuda a frear ele. Então, essa é a ideia. Então tá, isso só para dizer que mesmo esse modelo sendo absolutamente simplificado, ele é muito importante ainda hoje em dia da maneira que a gente consegue calcular algumas coisas, especialmente se a gente está tentando estudar uma interação com um gás de elétrons. Né? Agora vamos fazer um cálculo aqui desse meu modelo, né? Então, considerando esse movimento harmônico simples, né, eu estou colocando um elétron, né, num raio, né, de um átomo. Então, estou colocando um átomo, eu já vou dar uma ordem de magnitude aqui desse raio. Né? Primeiro eu vou chamar ele de A. Né? E o que eu vou fazer é calcular minha força eletrostática. Né? Minha força eletrostática é menos a constante dielétrica, né? Que é 1 sobre 4π vezes a permissividade no vácuo, vezes a carga, né, que eu tenho a minha carga positiva, né, que é a distribuição de carga por volume, vezes o volume. Então o volume é 4/3 de π ao cubo, né? Então isso aqui vai ser E também, basicamente, né? Sobre esse volume. E eu vou ter então essa densidade de carga, né? Essa densidade de carga que vem aqui da esfera uniformemente distribuída, e isso vai estar multiplicando a carga do meu elétron, e eu tenho, né, a força, eu tenho a distância aí ao quadrado. Né?
Então, eu estou permitindo aí essa interação aí ao longo de todo esse raio, né, da minha esfera. Então, se a gente tem 4π aqui, cancela com 4π, então sobra 3ε0 no denominador. No numerador eu tenho ρ vezes z, né, o sinal negativo se mantém, e eu tenho a ao cubo dividido por a quadrado. Então, eu tenho simplesmente a. Como isso aqui são todos constantes, isso aqui vai depender do material, mas é constante, os outros são constantes elementares, né? Aí eu posso escrever isso tudo como uma constante, e a minha força fica do tipo menos k, tipo uma constante de força vezes distância, né? E isso é tipo de uma força harmônica, né? Uma força do oscilador harmônico simples, é a lei de Hooke, basicamente. Então, se vocês lembrarem, né, da lei de Hooke, a vibração do meu sistema vai ser 1 sobre 2π a raiz da constante de força pela massa, né? E lembrando que o comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência, né? Então, se eu suponho a dimensão, né, do meu átomo, um raio para ele, eu consigo calcular a frequência, né? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Se eu supor que isso é da ordem de 1 angstrom, essa é uma dimensão típica de um átomo, né? Então, só para fazer um cálculo de ordem de grandeza, se vocês suporem essa dimensão, vocês podem calcular a constante de força, né? A constante de força dá da ordem de 230 newtons por metro. Isso dá uma frequência de 2,5 vezes 10 a 15 Hz, né? Essas são frequências típicas de vibração em sólido, né? Da ordem de. E se eu calculo o comprimento de onda associado, eu tenho um comprimento de 120 nanômetros. O problema é que eu só tenho um comprimento de onda. Eu tenho que mudar o tamanho do meu átomo para eu ter um comprimento de onda diferente. E a gente vai ver logo a seguir que quando a gente for discutir, né, as linhas de emissão, as linhas espectrais, a gente vai ver que a gente tem várias frequências de emissão. Então, claramente, esse modelo não vai conseguir descrever o meu átomo. Mas esse não vai ser o único problema desse modelo, né? O outro problema desse modelo é que o espalhamento dele, né, como essa distribuição homogênea de carga positiva, ela vai se dar numa região muito grande do espaço, né, da ordem desse comprimento de angstroms. A gente não vai conseguir explicar por que existiria uma grande deflexão de partículas. E essas são as observações do experimento de Geiger e Marsden, né? Então vamos falar um pouquinho melhor sobre esse experimento. Então esse experimento se constituía da seguinte maneira, né? Becquerel tinha recém-descoberto, né, uma década mais ou menos, né, um pouquinho mais de uma década, tinha descoberto a radioatividade. Então alguns elementos eles decaíam, né, eles eram instáveis, e eles decaíam emitindo várias partículas, né, tinha partículas alfa, beta, gama e delta, né, então aí cada uma associada a coisas diferentes. A partícula alfa, como eu já havia mencionado, é esse núcleo de hélio. A partícula beta está associada à emissão, à transmutação, né? O decaimento beta está associado à transmutação de nêutrons em prótons. Então você muda, né, o elemento que você está falando e, em consequência, você emite um elétron, né? Depois, por conservação de energia, vai ter que ter um neutrino associado, né? E o espalhamento, os raios gama, né, que a gente já falou, estão associados aí à emissão de fótons, né? E isso, sempre que eu transmuto um elemento, normalmente a configuração eletrônica dele fica excitada, porque existe essa transmutação do núcleo e depois existe a reconfiguração dos elétrons. Essa reconfiguração dos elétrons faz com que seja emitido raios gamas também. Raios gamas são extremamente energéticos. Além disso, eu tinha os raios delta, né, que depois provaram que eram os raios eram elétrons, né, constituídos de elétrons, e estão associados aí ao processo Auger, né? Então por isso que eu coloquei
o professor Auger também naquela revisão histórica, porque quando essas radiações foram descobertas, não se sabia direito o que eram, então foram utilizando essas letras gregas aí para identificá-las, né? Como o raio-x era tão misterioso e ganhou esse nome, né? Depois a gente vê que tudo volta a ser cabe dentro de coisas já conhecidas, né? Mas o que o Geiger e Madsen fizeram então é eles usaram essa fonte de rádio. Se sabia que essa fonte de rádio emitia essas partículas alfa espontaneamente, né? Então, você tem uma dada concentração, eles vão decaindo e vão emitindo essas partículas alfa, né? E isso era muito facilmente atenuado, né? Lembra, a gente discutiu a atenuação da partícula, como ela era no caso de fótons ali, né? Mas vocês podem imaginar que partículas carregadas também são atenuadas ao passar pela matéria, né? A probabilidade dela atravessar a matéria vai diminuindo com a espessura. Então, se eu utilizasse chumbo, né, que é um elemento razoavelmente estável, né, não induz muita radioatividade nele, né? É um elemento bom para trabalhar como isolante. Eu conseguia fazer um colimador, né? O que é um colimador? Um colimador que está desenhado esquematicamente aqui nessa caixa. Então, esse pontinho aqui dentro é a minha fonte radioativa, né? Normalmente eu disperso, né, um pouco dessa quantidade de material sobre um disco, né? Então, é mais ou menos isso que está representado aqui. Essa parede de chumbo toda aqui normalmente é chamado de castelo, né? Um castelinho que você coloca sua fonte radioativa, porque ele tem uma dupla função, né? Ele veda a fonte, né? Se eu coloco a tampa aqui, se eu tiro uma tampa, ele tem uma região cilíndrica que permite que essas partículas saiam, né? O evento espontâneo ele é isotrópico, ele emite em todas as direções. Mas se em todas as direções tem chumbo menos uma, então ele só vai sair por uma dada direção, né, onde tem essa abertura. Isso é um colimador, porque um colimador restringe, né, a minha abertura angular e, consequentemente, vai restringir energia também, né, não só ângulo. Então ele é importante para garantir que as partículas tenham razoavelmente a mesma energia. Depois que a gente entender um pouco o processo de tunelamento e transmutação, a gente vai ver que esses processos têm energias características, né, de emissão. Então essas partículas alfa saem da minha fonte radioativa, elas vão em todas as direções, elas são absorvidas no chumbo, a menos que elas saiam nessa direção do buraco, né? Elas saindo nessa direção do buraco, né, um feixe quase colimado, que é representado por essa linha vermelha, né, ele tem uma baixa dispersão, e aí ele atinge o alvo. O que é o alvo? O alvo é uma folha metálica, né? Foi usado o ouro. O ouro tem um número atômico bastante elevado, né? Então é um elemento bem interessante de se trabalhar, né? Porque ele vai ter uma seção de choque Rutherford, como a gente vai ver na próxima aula, depende aí do número atômico, ele vai ser bom em defletir as partículas. Mas os experimentos foram feitos com diversas coisas, incluindo alumínio e outros metais. Então esse feixe incidia sobre essa folha, e aí existia toda uma geometria, né? Eu vou falar até um pouco mais dessa questão de geometria daqui a pouco, dando alguns exemplos de até hoje como é que são feitas essas observações. Existia uma certa geometria onde eu conseguia colocar o detector. E nessa época, o que era o detector? O detector era sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco, quando uma partícula alfa incidia nele, né, por causa dessa deposição de energia, ele cintilava, né? Cintilava é produzir luz, e ele produz luz na faixa do visível. Então, eu conseguia colocar meu microscópio, né, e olhar para essa tela, né, de sulfeto de zinco, e aí eu via os clarões. Então, eu posicionava, né, numa dada posição aqui angular, né, sempre com a mesma distância da folha aqui do centro do feixe. E aí eu ficava nessa abertura angular, né, que é a medida do número de partículas alvas espalhadas entre θ e θ mais dθ, medindo isso ao longo do tempo, né? E aí, o que é interessante? O que é interessante é que se o átomo é essa coisa uniformemente distribuída aí, de massa, né, eu vou ter uma certa probabilidade de colisão,
Mas como a gente vai ver em algumas estimativas, o campo, né, se a gente pensar numa colisão eletrostática, o campo é insuficiente para defletir muito esse feixe. Só que no experimento de Geiger-Meister eles observaram grandes deflexões, né, que são indicadas por essas linhas secundárias aqui após passar pela folha, que vão inclusive, né, até uma direção de retroespalhamento, né, uma direção de espalhamento que vai próxima aí à direção do feixe incidente. Então, antes de falar um pouquinho dos resultados, né, eu vou falar um pouquinho sobre tipos de medição hoje em dia, e sempre tentando fazer essa ponte, né, da física de hoje com o que a gente pode ver ao longo desse curso, né? E aqui eu chamo a atenção, né, porque esse detetor ele cintila, então eu tenho que fazer uma contagem, né? Esse tipo de detecção é chamada detecção ativa, né? Então acontece o evento, eu conto o evento. Mas existe uma outra detecção que é importante para a contaminação ambiental, e essa é uma das coisas que eu trabalho, que é chamada detecção passiva, né? A detecção passiva, você expõe o seu detetor um longo período, né, numa fonte, e depois você faz um processo de revelação, né? Aqui eu usei um detetor plástico, né? Esse é um processo de revelação química, e aí onde passou uma partícula alfa, ele revela como esse círculo, né? Essa circunferência em geral mais escura, né? E aí a distribuição de diâmetro nesse detetor tem a ver com a energia dela, né? Então, nesse caso aqui, o que eu queria ilustrar para vocês, né, esse tipo de detecção passiva é muito importante para avaliar a contaminação ambiental, né? Essa é uma das minhas linhas de pesquisa. O que eu queria trazer aqui para mostrar para vocês que mesmo esse tipo simples de detecção, né, se a gente avaliar os diâmetros dessas partículas, a gente consegue fazer um histograma. Aqui eu fiz o produto dos diâmetros, né, seria proporcional ao raio, né, porque isso é proporcional à área. Né? Então, a proporção à área é um parâmetro mais eficiente para discriminar vários tipos de emissão. Né? Então, a fonte de rádio, né, é conhecido que ela tem quatro energias de partícula alfa, ela emite 4 partículas alfa até ela se estabilizar no chumbo, né? No isótopo do chumbo. E aqui, claramente, a gente consegue ver 3 linhas de emissão. Né? Esse não é um detetor de altíssima resolução, mas a contagem disso aqui me ajuda a discriminar a quantidade de poluição ambiental que pode ter, né? Eu falei ali que uma das passagens do rádio é pelo radônio, né? Quando ele vira radônio, isso é um gás que exala aí, principalmente de materiais de construção, porque o núcleo da Terra é constituído de elementos mais pesados, né? Esses elementos vão decaindo também. Eles vão decaindo se eles passam pelo radônio. O radônio é um gás nobre, ele pode ser emitido na superfície, ou se a gente faz escavações também para utilizar materiais de construção, esses materiais contêm esses elementos mais pesados. Né? Então, isso pode ser um fator crítico aí no desenvolvimento de algumas doenças, alguns cânceres, principalmente respiratório, né? Onde um alto nível de contaminação radioativa ambiental pode causar acumulação de chumbo no pulmão, que é algo extremamente nocivo. Né? Então, como é que se faz isso? Eu não posso colocar um detector ativo, porque essas exposições são prolongadas, tem que 6 meses, 1 ano, né? Então é muito custoso. Então a gente trabalha com detecção passiva, né? Então isso só para dar um exemplo de detecção e quanto isso é importante. Um outro exemplo agora de detecção ativa, né, é as colisões, né, no LHC, né, no Large Hadron Collider, né, tem um dos detectores, ele se chama CMS, o Compact Muon Scattering Detector, né, ele obviamente, como vocês podem imaginar, ele foi feito para detectar muons, né? Muons são um tipo de partícula, e eles são, para vocês terem uma ideia, aqui tem uma pessoa, né? A altura de uma pessoa. Eu já mostrei algumas fotos, né, para vocês. Esse é um detetor inteiro e ele transita, né, em uma geometria cilíndrica, né, muito extensa, e com um raio bastante elevado, para ter uma geometria quase 4π, né? Eu consigo coletar quase todos os ângulos do evento. Então, os feixes são colocados para colidir num pequeno ponto aqui, né? E aí você tem uma série de detetores para detectar uma série de eventos.
né? E aí isso vai para um computador que tenta relacionar essa coincidência, né, entre dois eventos para ver se aconteceu um tipo de espalhamento específico, né? Vocês têm que lembrar, né, que em altas energias a gente tem a possibilidade de produção de pares, né? Então, quando dois feixes colidem, é produzido um jato de partículas dessa produção de pares. E é isso que tenta se detectar aqui. E aí, detectando esse jato, dependendo do que tem no jato, eu posso inferir coisas sobre a estrutura dos meus núcleos que colidiram, né? Então, a gente vai ver que física nuclear e física de partículas são sempre medidas indiretas, né? A gente controla os estados iniciais em alguns experimentos tipo esse, mede os estados finais e tenta testar os modelos que podem descrever isso. Agora, saindo um pouco do que é feito atualmente e voltando no modelo de Thomson, né, a gente tem um problema com as observações que foram feitas por Geiger e Einstein. Então, as observações, né, incluem o retroespalhamento, como eu falei, né, uma dependência explícita aí da espessura do filme, mas tudo bem, você tem um feixe de partícula passando, né? Você esperaria por atenuação que isso difere com a espessura, mas aí você tem uma série de coisas que a gente não consegue diretamente explicar com o modelo de Thomson, né? A gente tem uma dependência do quadrado da energia cinética, a gente tem uma dependência com um inverso da quarta potência do seno de metade do ângulo de espalhamento, né? Lembrando que esse ângulo aqui é em relação à direção incidente e à direção de espalhamento, né? Então, se eu pegar essa partícula aqui, esse é o ângulo de espalhamento dela, θ. A gente vai ver que o modelo de Rutherford explica tudo isso. Então, eu só quero deixar aqui os elementos que foram observados nesse experimento. E, principalmente, e aqui é crucial, a gente está falando do início do século passado. Ainda estava se estabelecendo toda a questão da tabela periódica. Então, achar algo que depende da magnitude da carga nuclear, esse chamado número atômico, que caracteriza os elementos da tabela periódica, foi crucial aí até para organizar ela e dar uma base, né, para ver se estavam faltando a periodicidade dos elementos e tudo mais. É claro que precisou de um pouco mais que isso, né? Então, aqui eu coloco em destaque justamente essa importância do número atômico Z, que ainda era uma coisa razoavelmente aberta. Com o modelo de Rutherford vai ficar mais claro na próxima videoaula. Então ele vai conseguir explicar justamente isso, que cada elemento, né, possui uma mesma e única carga, número atômico, e a gente consegue fazer uma estimativa desse número atômico pelo espalhamento em diferentes folhas, né? Então a gente vai variando a espessura e a gente consegue fazer uma estimativa disso. E aí a gente tinha também, né, essa dispersão do feixe, né? E a gente vai ver, né, que a gente vai ter uma dependência com a trajetória específica, né? A gente vai conseguir explorar isso bastante no modelo de Rutherford, né? Mas esses são os resultados das observações, né, e os pontos de destaque do experimento de Geiger e Marsden. O problema com o modelo de Thomson, né, a gente tem uma série de questões aqui, né? A primeira é que se a gente tivesse essa massa, né, essa quase esfera dura aí de carga positiva, né, distribuída ao longo, a gente ia esperar que poucas partículas atravessem. Ele ia tendo uma série de deflexões, mas ia ser difícil ele atravessar. E, no entanto, a gente vê que grande parte do feixe atravessa. Se grande parte do feixe atravessa, isso aqui já é um indicativo que são pequenas regiões no espaço que são ocupadas por essa carga positiva, ou seja, a massa desses átomos. A gente tem também um outro problema, né, com o modelo de Thomson, né, que a priori, né, esses elétrons, se eles se distribuem estaticamente, né, eles têm uma incapacidade de se mover, né? Então eles vão neutralizar isso de certa forma, o campo elétrico, né, que eu vou ter no meu átomo, né? Isso vai trabalhar bastante a intensidade que eu vou ter, né?
Então isso atrapalha bastante a explicar por que existem deflexões em grandes ângulos, né? Então, justamente a gente tem uma repulsão elétrica de baixa intensidade e a gente vai ter deflexões pequenas, né? Então, e não é o que a gente observa, né? Então a gente tem toda essa série de problemas aí com o modelo de Thomson. O que eu vou deixar para finalizar essa videoaula, então, é esse exercício aqui que eu quero que vocês determinem esse ângulo de deflexão, né? Vocês vão ter que usar os princípios de conservação, momento e energia. Vocês consideram aí um espalhamento elástico e eu quero que vocês calculem, né, a deflexão de uma partícula alfa, né, com 7,7 MeV de energia cinética, né, por um elétron em repouso, né? Então, vocês vão ver que esse ângulo é muito pequeno. Então, a colisão com um elétron não pode explicar essas grandes deflexões também. Então é isso que eu queria falar. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre o modelo de Rutherford, que é o que explica essa série de resultados experimentais. Então vejo vocês lá.